Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à segunda edição do Climbcast, Histórias de Vida e Negócios. A gente está aqui hoje para conversar com a empreendedora Amanda Pietrobelli. Amanda, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Nem me fale, é um prazer imenso meu estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Bacana. Amanda, começa contando para quem nos ouve quem é você, né? Assim, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Então, tenho 27 anos. Hoje em dia, trabalho com a cozinha, mas nem sempre foi assim. Terminei minha faculdade de Direito e no finalzinho ali, a minha irmã que veio com uma ideia, assim, de abrir um negócio. Que é o restaurante que a gente tem hoje, né? A Frutifique, que fica aqui na cidade de Ponta Grossa. E aí ela veio, Amanda, tô com uma ideia assim, assado. O que você acha? Você topa mergulhar nessa comigo? Aí eu olhei pra ela. Falei, vamos! E na época, eu já tava começando a mergulhar também no mundo da cozinha. Mas eu só fazia receita em casa, né? Publicava receitas e tudo mais. E a ideia era de abrir um restaurante. Então, casou muito, né? Porque eu tava cozinhando em casa, ela veio criar do restaurante. E a gente mergulhou nessa e terminei a faculdade ali em meio à inauguração do restaurante. Assim que eu entreguei meu TCC, eu falei, obrigada por tudo, faculdade. Eu falo que eu não me arrependo de ter estudado Direito, porque eu acho que tudo acontece por um motivo. Mas hoje em dia eu não me imagino mais no Direito, né? Eu me imagino realmente no mundo da cozinha. Mas não sei o dia de amanhã também, né? Eu não gosto de usar a palavra nunca. Nunca mais vou voltar. Porque, de novo, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu tô mergulhada nessa. Hoje eu tento equilibrar, né? Intercalar o restaurante, a vida ali, administrativa do restaurante com a minha irmã. E também a página do Instagram lá, que eu posto receitas. Tento postar, sim. Legal, o nome da página? @amiga da cozinha. Ótimo, legal. Amanda, então eu queria te perguntar primeiro, como é que você migrou, assim, de uma carreira tradicional, que tá em totalmente uma outra vibe, né, uma outra direção, para ser empreendedora do ramo de restaurantes? Como é que isso aconteceu? Como é que foi esse processo? Então, na época, eu não me imaginava fora do direito, né? Mas assim, quando a minha irmã veio com a oportunidade e a pergunta, eu acho que só de você saber que você tem alguém contigo ali, isso ajudou muito, sabe? Que ela veio com esse convite e aí eu topei e a gente começou nessa aventura, porque é uma aventura. E eu falo que a gente não inaugurou um restaurante no dia da inauguração dele. Uhum. A gente foi construindo um restaurante por todo esse tempo. Então, eu não sei nem se hoje eu posso falar, sabe? Porque é uma construção, né? E é um aprendizado constante. A Frutifique, o restaurante, né? Do dia da inauguração, nossa, não chega nem perto do que é hoje. E a gente tá aprendendo constantemente. É um dia após dia, uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia. Porque, né? Nossa, a gente tá com uma equipe ali. Você depende de muitas pessoas, né? Não é só você e a tua irmã. Então, você depende de uma equipe. Todo ali o processo, a logística, então... Mas é uma delícia. A gente gosta desse frio na barriga. Ótimo. E a sua irmã também não tem formação na área, né? Nada. De onde veio essa ideia? Verdade. Assim, a ideia veio dela, né? Mas ela te disse de onde veio, de onde surgiu? Então, a minha irmã, Alana, ela é enfermeira, trabalhou por anos nessa área da enfermagem. Área da saúde ali, e ela realmente ama. Amava, ama. Mas a gente... Falam, né, que o empreendedor parece que tem isso dentro dele. Uhum. Parece que, né, quem é para ser empreendedor realmente, né, vai nesse caminho. Quem não nasceu é complicado. Então, a minha irmã até fala que parece que ela gosta realmente desses desafios, sabe? De resolver problema. Porque lá é uma constante resolução de problema, né? A gente tem que estar o tempo inteiro em busca de solução. E aí a minha irmã, ela queria sair da zona de conforto, sabe? Então, tava tudo certo na vida dela, ela tava trabalhando bem bonitinha. Sabe quando... Tava até conversando agora com a Gia aqui, quando eu cheguei. Parece que a vida tá tão assim tranquila que você fala, cara, eu quero um problema diferente. Uhum. E aí que minha irmã conta, né, também, que ela queria sair da zona de conforto. Tava bom, mas ela queria, sabe? E é o que o mundo do empreendedorismo nos possibilita, né? Que é você alcançar além do que você pode imaginar, né? Sempre com o pé no chão. Legal, legal. E Amanda, eu imagino que assim, apesar de vocês terem
empreendido meio do nada, entre aspas, vocês já deveriam ter alguma proximidade ou até paixão Sim, por cozinhar. Exatamente. Né? Como é que é esse processo de cozinhar, né, na família de vocês, tanto para você como para sua irmã? Então, lá em casa, realmente, desde pequenininha, assim, eu vejo a minha mãe cozinhando. Sua mãe é dona? Dona Yara. Também, ela sempre aparece lá na página. E a gente é muito influenciada pelo meio, né? Então, eu cresci vendo a mãe cozinhando, e receita aqui, receita lá. E aí, eu fui me aventurando também. E é fascinante, né? Quando você começa a cozinhar e você vê a imensidão de sabores que você ainda não provou e que você pode modificar ali, mudando o tempero. Então, a gente foi criando esse amor. A minha irmã também, ela é uma cozinheira de mão cheia. E aí, lá na Frutifica, a gente pode brincar com isso também. Inclusive, tem várias receitas da mãe que a gente consegue trazer. E é bacana, assim. Não é só a tarefa ali de você, né, tá no negócio, mas você ter um pouco de afeto. Um pouco não, né? Mas quando você tem muito afeto envolvido, dá diferença, o toque especial. Eu falo que é um temperinho de mãe ali que a gente serve. E quem experimenta, né, consegue sentir. A gente fica muito feliz quando o cliente nos fala isso. Nossa, comi aquele prato ali e me lembrou a minha avó. Então, essa é a melhor parte pra gente. Quando a gente escuta isso, a gente vê que a gente tá conseguindo, assim, o que a gente mais queria. Bacana. E, assim, eu queria que você contasse também, comentasse um pouquinho, como é que nasceram os pratos, as inspirações que estão no cardápio da Frutifique, né? Sim. Pelo que eu entendi, muita coisa tem inspiração familiar, inclusive algumas coisas levam o nome, eu lembro do bolo lá, da Dona Yara. Exatamente. Mas de onde nascem essas inspirações, essas referências? Então, foi uma mistura de tudo, porque como eu falei, a gente não era da área. Eu só cozinhava em casa, né? E assim, você cozinhar em casa para abrir um restaurante é diferente, né? O processo ali da produção, quanto que você vai produzir, qual receita que dá certo. Porque não é simplesmente, eu faço uma receita em casa, vou abrir um restaurante e vender isso. Então, para inaugurar a Frutifica, a gente teve a ajuda de um chefe de cozinha que nos auxiliou nesse processo. Então, basicamente, o esqueleto, assim, dos pratos principais, ele contribuiu muito pra gente. Ele também deu uma consultoria para que a gente, né, para que a gente pudesse aprender, né, como que funciona o restaurante, porque a gente não tinha ideia. Eu fiz direito, minha irmã, né, enfermeira. Então, o André, aliás, se ele assistir isso, André, nossa senhora, ele foi fundamental, assim, para que pudesse abrir mais o nosso olho, sabe? Onde que a gente tava entrando. E aí, com o passar do tempo, a gente foi fazendo esse mix. Então, pegando algumas receitas da minha mãe, também juntamente com o André, a gente foi falando, André, tem essa receita, tem aquela. Então, foi uma união. E hoje em dia, a gente, inclusive, abre para a equipe, para os funcionários, pessoal, né? Sintam-se à vontade. Quem tiver ideia, né? Eles vêm com ideias, então a gente consegue realmente fazer um mix, assim, de receitas humanas, digamos assim. Bacana, bacana. E sobre as mudanças no restaurante, na Frutifique, né? Frutifique nasceu com uma proposta, né? Exatamente. Essa proposta, ela não se perdeu, mas ela mudou, ela tem mudado até o formato do negócio, vamos chamar assim, né? Antes vocês tinham um oferecimento de prato à la carte, hoje vocês têm buffet com à la carte. Como é que essas mudanças foram desenvolvidas para vocês? Como é que vocês trabalharam isso e por quê? Sim, quando a gente abriu a Frutifique, a gente tinha a ideia de oferecer, né, um mini mercado, inclusive ainda tem essa placa lá, quem passar na frente, tem mini mercado, restaurante, café. Mas, hoje a gente vê, na verdade, com o passar do tempo, a gente foi vendo o que o cliente queria mais. Porque no começo a gente tinha várias prateleiras também de produtos, né? Não sei se você lembra, Afonso. Tinha um monte de prateleira, tinha hortifruti, a gente vendia fruta. E aí a gente foi vendo. E a gente foi lendo o nosso cliente. O que o nosso cliente, né, procurava mais. E essa ideia do restaurante acabou aumentando, sabe? Aí a gente foi investindo mais no restaurante, as prateleiras foram diminuindo, a gente foi vendo que o que a galera realmente estava gostando era da comida. Inicialmente era uma comida mais fit, né? Tanto que até hoje muita gente ainda acha que Frutifique é comida fit. E não tô falando que não seja, mas o que eu gosto de falar? Frutifique é uma comida bem feita. E não necessariamente só para aquela menina fit da academia. Não!
É uma comida pra ela e pro marido dela, e pro filho dela, e pros avós dela. É pra todo mundo. Porque, mais uma vez, com o tempo a gente foi lendo o nosso cliente. E vendo que o brasileiro gosta é da comida tradicional, né? Bem feita ali. Então, hoje em dia, graças a Deus, também a gente veio com essa ideia do buffet por quilo, também pensando em facilidade, praticidade, logística. Antigamente, parece que faz 5 anos, né? Mas assim, alguns meses atrás, a gente tava com o cardápio à la carte. E não foi da noite pro dia, assim, que a gente chegou e falou, vamos fazer buffet por quilo. Mas a gente começou a pensar, o que a gente precisa hoje para ter o cardápio à la carte? A gente precisava de uma equipe treinada ali para fazer um prato em tempo recorde, para que o cliente não saísse insatisfeito. Porque todo mundo tem tempo, né? Então, por exemplo, chegava um grupo lá de pessoas, a gente precisava fazer o prato de cada cliente. Um grupo, né? Agora, se chega mais um grupo, mais 2 grupos, na hora do almoço, imagina um funcionário ou 2, 3 ali na cozinha que sejam, fazendo o prato de cada cliente. E a gente, né, ali também, pessoal, né, o padrão de qualidade. E assim, a gente tava bem satisfeito já com o tempo. Mas, querendo ou não, em alguns horários de pico, né, isso acabava exigindo mais tempo nosso. E aí que a gente começou a amadurecer cada vez mais essa ideia do buffet por quilo. Que você comentou, né, que hoje em dia é buffet por quilo. E aí, quando a gente começou com o buffet por quilo, parece que, assim, foi uma, sabe? Meu Deus, era isso. Mas também a gente precisou passar por todos os desafios anteriores para chegar hoje, né, nessa logística atual. Hoje, com o buffet por quilo, a pessoa chega, ela monta o prato como ela quiser. Ela não tem que esperar 10, 15 minutos para o prato chegar na mesa. A gente consegue agradar, né, hoje em dia, os filhos, os avós, né, que era o que a gente já queria, porque cada um pode montar o prato do jeito que quiser. E eu falo também que o nosso buffet, quem já foi lá, acho que pôde ver. Não tem nada assim muito, meu Deus, o que é aí? Nossa, não, é arroz, feijão, franguinho bem grelhado, uma carne temperadinha, saladas ali, um molhinho. Mas o que acontece? Tem um toque especial, que daí entra, né, o tempero. E é muito gratificante. Eu acho que a melhor coisa que tem pra quem tem negócio é ver o teu cliente voltando, né? Porque não adianta nada você conseguir conquistar aquele cliente, tipo, nossa, vendemos. Tá, vendeu uma vez. E esse cliente? Não adianta nada você vender só uma vez para um cliente. Você tem que fazer com que esse cliente ele compre de novo de você, né? Senão não tem negócio que permaneça no mercado. Uma agência de marketing, não adianta nada você fechar com o teu cliente ali 1 mês. Beleza, conseguimos fechar. Tá, e no próximo? Será que ele vai continuar? Né? Então, eu acho que essa é a questão. É você conquistar o teu cliente. Fazendo o básico, mas bem feito. Bacana. E, Amanda, assim, a Fruit tem quantos anos? Vai fazer 4 anos. Faremos 4 anos. Uhum. Nesses 4 anos de Frutifique, qual que foi o principal desafio que você, mulher, jovem, enfrentou para empreender? Você e a sua irmã. Nós duas. Eu falo que a gente é como se fosse uma pessoa. Assim. Uma pessoa só, né? Até pergunta se a gente é irmã gêmea lá, porque a gente é bem parecida. Na pandemia, como é que foi para vocês? Porque a gente, na primeira edição, conversou com a Flávia, né, uma outra empreendedora, e para ela, curiosamente, foi muito bom. Foi muito bacana. Mas para vocês, como é que foi? Então, a nossa sorte é que a gente abriu a Frutifique um pouquinho antes da pandemia. Então, a Frutifique inaugurou ali no final do ano, e a pandemia começou ali, acho que em março, né? Em 2020. Março. Então, a gente tava ali já há alguns 3, 4 meses funcionando. Então, nesse período, a gente conseguiu mostrar para alguns clientes, né, a Frutifique, conquistar alguns clientes. Porém, a gente ainda não tinha delivery. A gente ainda não tinha o sistema de entrega. E quando a pandemia chegou, foi tipo, você que não tem delivery, você vai ter que ter, né? Como é que um restaurante, né, vai conseguir trabalhar sem o sistema de entrega? E aí que a gente se obrigou a começar a entregar. Mas não se compara a rotatividade de clientes no delivery pro físico, sabe? Pro atendimento presencial. Então, e também a questão da equipe. Tinha muitas pessoas, né, com Covid na época. Inclusive, a minha irmã, ela foi, né, na época, deu positivo o teste. E aí, eu acordava cada dia da pandemia, assim, meu Deus, eu me pegava assim, será que eu não tô com sintoma também?
E às vezes alguns funcionários também, né, passando mal. E a gente nunca sabia o dia de amanhã. Como é que a gente, né... Será que a gente vai conseguir abrir amanhã e semana que vem? E só com o delivery. E eu nunca esqueço também, a gente tava com a equipe um pouco desfalcada. Eu tava comprando peixe perto do restaurante. E aí toca meu celular. E era uma funcionária. Amanda, a fulana caiu da escada no meio da compra. Afonso do céu. Sabe quando o mundo já tá acabando? E eu, meu Deus, porque lá na Fruit tem uma escada. E, nossa senhora, eu lembro que eu... Daí, nem larguei tudo, assim, né? Fui correndo pra gente dar assistência. Então, é o que eu falo, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando que a geladeira vai parar de funcionar. O freezer, às vezes o teu freezer tá cheio de carne porcionadinha. E daí, no outro dia, a gente percebe que o freezer ficou desligado. Meu Deus, todo dia. Esses dias também, no meio do almoço, o exaustor parou de funcionar. E aí, uma fumaceira. E o cliente sem imaginar o que tá acontecendo, né? E eu sempre falo também pros atendentes. Pessoal, o problema não é a gente errar. Não é o cliente chegar e tá o restaurante cheio de fumaça. Mas o problema é o cliente sair achando que é sempre assim. Porque imagina se é a primeira vez do cliente, ele não sabe que estragou o exaustor. Então, esse é o problema, né? A pessoa sair falando, meu Deus, que loucura. É aqui a Frutifique? Que horror, né? Nunca mais volto. Então, por isso que eu falo sempre com os atendentes. Que o problema não é o erro, mas como a gente age diante daquele imprevisto, né? Não é nenhum erro, porque, assim, foi algo, né, que a gente não previa, né? Quando estraga alguma coisa, o exaustor, por exemplo. Então, eu falo, a importância da gente esclarecer pro cliente, né? Dar o esclarecimento, chegar na mesa, pessoal, tudo bem. Só pra avisar, né? A gente tá com um probleminha na cozinha, mas a gente já tá resolvendo. Cara, o cliente já vai sair, né, com outra questão na cabeça. Nossa, né? Eles tiveram problema, problemas acontecem, mas eles, né, esclareceram pra gente. O cliente já sai mais leve, assim, não sai, né, com aquela primeira impressão. Bacana, bacana. E assim, você tava falando, né? E aí, acho que o grande problema da pandemia era essa falta de previsibilidade, né? E aí vocês tiveram que criar a forceps, né? Por força, Exatamente. o delivery. Mas hoje o delivery é um braço muito importante do seu negócio, não é? Demais. Não, eu falo que tudo acontece por um motivo. Cada perrengue, cada BO que acontece, a gente para. Eu e minha irmã. E eu aprendo muito com ela, assim. Eu admiro muito a forma com a qual ela conduz, sabe, os problemas. Por quê? Não adianta você se desesperar. Tem um problema na tua frente? Tá, adianta ficar reclamando? Você vai perder mais energia, sendo que você precisa resolver. Ou você resolve, ou você resolve. Então, ali, com a pandemia e a questão do delivery, na época, né, foi, meu Deus, vamos ter que começar com o delivery. Mas hoje a gente vê que a gente precisava começar em algum momento. E, né, precisou ser ali na pandemia. Mas tudo por um motivo. E graças a Deus, né? A gente tá... Deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo, exatamente. E é um aprendizado constante, né? Bacana, bacana. Pra quem não conhece a Frutifique ainda, se você for lá, é muito provável que você encontre a Amanda de touca ou na cozinha... ou dentro da cozinha, ou caminhando. Você é uma empreendedora muito operacional, digamos assim. Né? Você gosta de estar no dia a dia da cozinha? Você faz questão? Muito, como é que é isso pra você? Muito. A gente sempre fala que a nossa vontade era ficar ali dentro, entendeu? Era fazer brownie. A nossa vontade é estar ali atendendo o cliente. Normalmente eu tô no computador ali aceitando os pedidos do delivery. E a gente entra na cozinha e sai. A nossa vontade é essa, mas a gente sabe que não tem como você ficar, né, ali 100% no operacional. A gente precisa também resolver a parte burocrática, mas o que a gente mais ama é ficar ali. Eu não vejo o tempo passar. A gente olha, meu Deus, já 2 horas da tarde, né, e a gente não almoçou. Só que a gente não tem nem fome, porque é tão gostoso ali, aquele frio na barriga, aquela... como que fala? Aquela adrenalina? Isso, obrigada, Afonso. Adrenalina. É muito gostosa a adrenalina ali de estar fazendo, realmente. E eu gosto, eu amo estar ali. A minha irmã também. E também foi uma virada de chave. Por quê? Eu falei, né? A gente teve ajuda de um chefe no início e tal. Mas a gente só conseguiu melhorar a organização da cozinha quando a gente entrou. E a gente ficou tempo ali dentro. Porque a gente
conseguiu entender. Mas, meninas, como que vocês fazem isso? Como você... Por quê? Porque, exatamente. E aí, a minha irmã, ela gosta muito dessa parte, sabe? Igual eu falei, de resolver problema e tudo. Então, aí, a gente começou a entender melhor o que estava faltando, né? Pra melhorar a organização ali da cozinha. A questão do porcionamento. É algo que hoje pra gente é óbvio, mas antes não era. A importância de você ter, por exemplo, se você vende pratos com carne, antes era o à la carte, né? Mas a gente continua com o à la carte. Agora, a única diferença é que, além do à la carte, tem o buffet. Mas ali, se você vende prato à la carte, como facilita você porcionar, por exemplo, as proteínas? Se chega o pedido... Você não precisar pesar na hora, sabe? Você ficar ali com a balança, olhando. Então, hoje em dia, é tudo porcionadinho. Porção de frango, porção de carne de panela. Por exemplo, tem o escondidinho. As meninas pegam um pacotinho de carne de frango, mas sempre muito fresquinho. Então, produz, porciona. E já isso facilita a entrega, né, pro cliente. Salada também. A gente consegue higienizar as folhas e porcionar bem certinha a quantidade de alface que vai numa salada. E por isso também que às vezes quando alguém reclama, mas veio menos, a gente fica, o que será que aconteceu? Porque, de novo, a gente também pode errar, né? Mas aí a gente já começa a gente já sabe qual caminho, né, investigar. E além do porcionamento, tem tudo anotadinho também. Mas também, não foi algo que a gente fez no primeiro dia, foi algo que a gente percebeu a necessidade durante o caminho, né? Durante o processo. Então, tem toda uma ficha ali que elas marcam quem que porcionou, quem que produziu, quem que porcionou, a data, o lote. Então, isso ajuda muito para que a gente consiga, né, entender onde que foi a falha, o que a gente pode melhorar. E também eu entro em outro assunto, né, muito importante, que é a importância do feedback do cliente, né? Se o teu cliente, ele não te dá o feedback, você acha que você tá fazendo certo. Sempre, né? Você vive uma ilusão. E por isso que eu tô sempre falando, pessoal, nos contem o que vocês têm achado de tudo. Se tava no tempero ideal, na temperatura ideal, se a entrega chegou certinho. Se vocês não falarem pra gente, a gente não vai saber, né? E a gente não vai conseguir melhorar, né? Rever processos, porque muitos também dos processos só foram revistos, reajustados por conta de feedback de clientes. Então, a gente agradece muito. Legal. E, assim, aproveitando esse gancho, né? Desses feedbacks de clientes, o que de mais valioso você tirou pro operacional, para mudanças lá no restaurante? O que nos ajudou foi quando reclamavam isso de porção, sabe? Tamanho. Nossa! Oi? De tamanho de porção. Às vezes, nossa, veio menos frango. Ou, meu Deus, veio pouco queijo. E aí a gente foi vendo o que a gente pode fazer para diminuir a chance de erros desse sentido. E aí que vem a importância do porcionamento, sabe? Então, o queijo também. Por exemplo, o queijo do escondidinho tem os pacotinhos de queijo. E aí a gente vai montar um escondidinho, pega o pacotinho, coloca. A gente sabe que tá certinho, né? Então, esses feedbacks serviram para que a gente pudesse melhorar cada vez mais ali o padrão de qualidade, sabe? Tempero também. Não tem como você servir uma comida se você não padronizar o preparo dessa comida, né? Porque, de novo, não adianta você vender um prato bem feito hoje, o cliente vai para casa pensando, nossa, que delícia. Daí ele volta no outro dia, pede o mesmo prato e tá diferente. Né? Você pensa, meu Deus, mas o que aconteceu? Então, a importância, a gente bate muito nessa tecla, para fazer também a equipe entender, né? Que o cliente, ele só vai voltar se ele gostar, e ele só vai permanecer se ele realmente, né, ver que é aquilo, né? A Frutifique é sempre daquele jeito. Legal. Antes da gente começar a falar da amiga da cozinha, eu queria te perguntar mais duas coisas sobre a Fruit. A primeira é do avanço também pro à la carte, pro buffet do período da tarde, né? Que assim, foi uma outra tentativa que vocês têm feito, que tem dado muito certo, e que também acho que foi esse estalo que você falou, né? Como é que eu nunca pensei nisso antes? Exatamente, Afonso. Porque, nossa, eu e minha irmã, a gente ficou muito tempo, sabe? Como que a gente vai conseguir movimentar à tarde? Porque o movimento do almoço era ok, assim, a gente tava feliz, mas sempre pode melhorar, né? Porém, à tarde, nossa, parece que ia um ou outro cliente.
E aí a gente com novidades, né? Ah, vamos lançar misto quente, vamos lançar bauru, vamos lançar bebida quente e lanche e não sei o quê. E a gente lançava, melhorava. Mas aí, quando a gente veio com o buffet do almoço e a gente viu que a pessoa, ela tem pressa. A pessoa, ela quer coisa pronta ali, ela quer chegar, se servir e sair. Qualidade. Na verdade, não é que ela queira, ela precisa, né? Hoje em dia, todo mundo tá ali na correria. Aí a gente pensou, já que a gente já tá ali com a estrutura do buffet do almoço, por que a gente também não tenta um buffet de café da tarde? A gente não gosta de chamar de café colonial, porque a gente não quer que a pessoa chegue esperando um café colonial. Então, assim, é uma mesa de café para que você possa, né, pegar os salgados que você gosta, os docinhos que você gosta e aproveitar ali na sua mesa. E aí, quando a gente também veio colocar em prática essa ideia do buffet de café da tarde, a gente percebeu que era isso, sabe? A galera tá com pressa, a galera não quer esperar, a galera não pode esperar. Eles querem chegar, se servir, sentar e aproveitar. Então, nossa, foi também uma virada de chave. A gente tá bem, bem feliz. E isso também ajudou a aproveitar melhor as ideias, sabe? Porque com o cardápio à la carte, apesar da gente querer, às vezes, lançar novidade, exigia um processo muito mais trabalhoso. Você mudar cardápio, colocar ali, né, imprimir outro cardápio e tudo mais. E agora, com o buffet de café da tarde, a gente pode, por exemplo, vamos fazer um bolo assim hoje, a gente faz. Vamos fazer um bolo assado amanhã, a gente faz. Então, a gente consegue explorar bem mais também a variedade, assim, de receitas e tudo mais. Bacana. Para fechar o capítulo Frutifique, Tá bom. eu queria te perguntar, queria que você comentasse um pouquinho de como o seu negócio atua em períodos específicos do ano, tipo Páscoa e Natal. Que são períodos em que você faz produtos extras, vamos chamar assim. Como é que funcionam esses processos? Que tipo de receita você traz? Como é que isso... O que o pessoal, por exemplo, pode esperar pro Natal 2023? Então, também, foi algo que a gente viu como as pessoas, né, esperam algo diferente, assim, nessas datas. E aí, a gente começou a fazer ovo de Páscoa e panetone, chocotone também, né, na época do Natal. Mas, de novo, a gente não queria fazer qualquer ovo ou qualquer chocotone. Então, na Páscoa, a gente resolveu aproveitar o nosso brownie, que a gente serve lá, que é uma das sobremesas que a galera mais gosta. E a gente fez um ovo com casca de brownie, pra deixar uma pegada mais diferente. E eu falo também que o nosso doce, ele não é enjoativo. Eu não gosto de doce enjoativo, que arranha a garganta. Então, a gente tentou equilibrar o sabor das sobremesas. Então, na Páscoa, a gente veio com essa ideia. O brigadeiro também. A gente não trabalhava com brigadeiro antes. Era só o brownie ali, ganache e tudo mais. E aí, pra rechear o ovo, né, eu quis fazer um brigadeiro. Mas, de novo, não queria fazer um brigadeiro que doesse. Aí, a gente resolveu colocar especiaria no brigadeiro. E isso também vai dando toque, sabe? É um brigadeiro, mas é um brigadeiro que quando você come, você quer comer mais, ao invés de doer tua garganta. Você não quer parar de comer. Então, a gente tenta sempre dar um toquezinho, assim, sabe? Quando a gente vai lançar algum produto. No Natal do ano passado também tem o brigadeiro branco, mas que a gente resolveu também colocar um toquezinho ali para deixar mais diferente. E esse ano, mais uma vez, a gente vai voltar com o sabor tradicional lá, que é chocolate, né? Mas na medida certa. E daí tem novidade também, que logo a gente conta. Legal. E aí, para fechar aqui o capítulo Frutifique, acho que é legal também você comentar com o pessoal que por mais que você tenha vindo do direito e tal, você, depois que entrou nesse mundo, chamamos assim, buscou estudar gastronomia, tem estudado, o que você tem aprendido, qual que é a importância disso para você como empreendedora e como responsável, né, pelo restaurante? Sim, eu acho que... Acho não. Mas nunca é tarde, né, para aprender. E a gente nunca esgota o aprendizado, né? Todo dia a gente pode aprender mais e como isso agrega ali no nosso trabalho e também na nossa realização pessoal, né? Então, eu acho muito importante você ir atrás de cursos e, às vezes, não precisa nem ser um curso longo, né? Mas quando a gente encontra alguém que consegue transmitir, né, esse conhecimento, vivência, é tão bacana e agrega demais, assim. A gente vê que
realmente tem um mundo que a gente não imagina que existe. Porque a gente, muitas vezes, tá só ali no nosso trabalho, né? Acorda, vai... Mas quando a gente começa um curso novo ou conhece alguém diferente, a gente percebe, meu Deus, como tem muito mais ainda, né, pra gente explorar, pra gente abordar. Então, é de uma importância gigantesca você nunca parar, né? Nunca parar de aprender. E também a internet, né? Hoje em dia, Afonso, a gente tem muito conteúdo gratuito que a gente pode buscar, pode aprender. Então, eu não deixo de ver meu Instagram ali, coisas que não agregam, digamos assim, mas eu tento sempre analisar as pessoas que eu tô seguindo, sabe? Isso tá agregando alguma coisa, eu tô aprendendo alguma coisa, eu tô gastando meu tempo de forma útil ou tal, né? Então, isso também ajuda bastante, sabe? Porque no próprio Instagram, se a gente filtrar melhor as pessoas que a gente acompanha, a gente pode ter aquele tempo também de aprendizado, né? Que seria um tempo assim... Que seria um tempo perdido, mas você pode aprender muito com as pessoas que você acompanha também. E vale, né, até de reflexão, quem que você tá acompanhando, né? Essas pessoas estão sendo úteis pra você ou, tipo, às vezes só tá servindo pra que você viaje cada vez mais e fique longe, né, do teu objetivo e tudo mais. Legal. Falando de Instagram, Amanda, agora eu queria comentar um pouquinho sobre um outro projeto, digamos assim, que você toca paralelamente, que é o Amiga da Cozinha. Conta pra gente, assim, primeiro, o que é o Amiga da Cozinha, como ele surgiu e como você tem desenvolvido, né, o trabalho lá nesse período. Então, a Amiga da Cozinha, ela nasceu de forma completamente sem a pretensão de ser amiga da cozinha. Eu criei a página só pra compartilhar receitas da minha rotina com os meus amigos e familiares, assim, na época, sabe? Eu não imaginava a proporção que a internet poderia ter. E aí eu fui compartilhando receitas da mãe, com o meu toque, assim, porque eu tava numa pegada mais fit nessa época que eu abri a Amiga da Cozinha. E aí eu fui postando as receitinhas. E na época ainda não existia tanto isso de influenciador digital, sabe? O Instagram tem o pessoal que me acompanha, eles falam, né? Que quando eles chegaram era tudo mato. E realmente, quando a gente abriu lá, era tudo mato. E aí eu fui compartilhando. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a fazer as receitas e repostar. Então, cada receita que elas faziam, bolinho de banana, que seja. Uma das primeiras receitas que eu postei lá, elas marcavam @amiga da cozinha no story. E isso fazia com que os seguidores delas, né, vissem e começassem a acompanhar também. E eu falo que a página ela cresceu de forma orgânica, né? Porque é isso que trouxe cada vez mais pessoas e tem trazido. Então, nossa, é muito gratificante quando você vê alguém fazendo tua receita. E, de novo, não adianta você postar uma receita, a pessoa fazer uma vez e nunca mais fazer, porque a receita ficou ruim, né? Então, eu tento cuidar muito com isso. Eu só posto realmente aquelas receitas que fazem sentido pra mim, que eu como e eu falo, meu Deus, que delícia. Porque já aconteceu de eu fazer a receita que, meu Deus, não ficou boa, sabe? Não vou postar. Às vezes ficou maravilhoso, um bolo maravilhoso. Mas o sabor, sabe quando você vê que, putz, não ficou daquele jeito que você queria? Então, aí eu não posto. Às vezes serve até de postagem, tipo, gente, ó, nem tudo são flores, né? Não faça isso. Não faça, exatamente. Mas é muito bacana. E a página nasceu disso, sabe? Eu comecei a postar bem sem pretensão, assim. E aí foi aumentando e, nossa, é muito, 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 muito incrível. Ver o poder da internet, né? Porque receita é algo que a pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo, né? Alguém aqui que mora na minha cidade, na nossa cidade, pode fazer. Alguém de fora pode fazer, então essa conexão que a gente consegue ter com as pessoas na internet é muito, muito, muito bacana. Inclusive, alguns famosos chegaram a repostar receitas de vocês, né? Receitas suas, na verdade. Então, também, foi meu Deus, foi um dia bem marcante pra mim, quando a Marília fez a receita do bolo de cenoura lá. E, nossa, eu queria saber quantos batimentos meu coração tava nesse momento. Não foi nem tanto pelo fato da Marília, mas por quê? Quando ela me marcou, ela tava fazendo o bolo. Então, o bolo não tava pronto ainda. E daí, qual que foi a minha preocupação? Será que vai ficar bom? Meu Deus! A forma tava com o bolo cru ainda. Aí eu, meu Deus, se esse bolo não ficar bom, imagina! Graças a Deus. E aí, né, meu coração lá, acelerado. Graças a Deus. Aí, mais uma notificação, que ela
marcou de novo que o bolo tinha saído do forno, com a cobertura já. Aí eu fiquei aliviada. Mas, gente, meu Deus do céu, foi muito, muito, muito incrível, assim. Eu não acredito até hoje, sabe? Tanto que você fala desse assunto, não parece que eu tô falando disso. E o que mais me surpreendeu, assim, também, foi que ela foi muito humana, sabe? Porque eu respondi, né, na hora. Eu falei, Marília! Tem até prints no celular. E ela respondeu, ela foi respondendo, sabe? Como se eu estivesse falando, assim, com uma amiga. E ela mandou áudio também, falando do bolo, da mãe dela e tudo mais. E foi uma virada de chave, assim, porque daquela marcação, a Marília, né, trouxe muita gente que começou a acompanhar a página. Então, nossa, minha gratidão eterna. E não bastasse essa marcação do bolo de cenoura que ela fez, dias depois, semanas depois, ela fez mais uma receita, mingau de aveia, escondidinho de couve-flor, e ela foi fazendo, sabe, Afonso? E eu não acreditava. Cada vez que aparecia a notificação, assim, meu Deus. Será que é verdade, né? Será que é verdade? A gente não acredita. Nossa. Legal. E até hoje tem gente que me manda mensagem. Cheguei aqui pela Marília e que faz as receitas. De novo, né, a questão da internet, né? Você conectar pessoas, porque da postagem dela, ela conseguiu trazer muitas pessoas que estão lá até hoje fazendo as receitas e tudo mais. Bacana. Muito. Mano, pra gente finalizar, a gente falou muito sobre internet, sobre negócio e tal. Eu queria saber, assim, né? A gente já tem uma parceria aí de quase 2 anos, né? E eu queria muito honestamente te perguntar, como é que a gente conseguiu ajudar vocês, a Frutifique, a avançarem no digital? Como é que foi esse processo pra você? De coração aberto, assim. E especialmente lembrando que assim, quando a gente chegou lá, você já era um negócio muito digitalizado, que caminhava bem. E a gente pegou o barco andando, entre aspas, né? É verdade. Então conta um pouquinho pra gente como é que tem sido esse processo pra vocês. Sim, então, antes da gente entrar em contato com vocês, né? Eu comecei a ver os trabalhos que vocês estavam fazendo, né? Com outros clientes. E eu me identifiquei. E é um trabalho diferenciado, né, Afonso? É muito, muito diferenciado. É um contato, assim, que eu não tinha com outras empresas. E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu vi que era isso. Tanto que já... Nossa, eu perdi a conta, né? De quantos... Então, nossa, essa questão da humanização, do contato com o cliente, vocês estão sempre abertos, né, a ouvir sugestão. Os meninos também da equipe que, né, fazem fotos, vídeos, assim. Então, nossa, foi bem bacana, de verdade. Estamos ansiosos para os próximos meses. Capítulos, exatamente. Muito obrigado. Amanda, foi um prazer te receber aqui para nossa segunda edição. Eu queria deixar o espaço aberto aí para você deixar seu recado, pedir pro pessoal seguir a Frutifique, seguir a Amiga da Cozinha, onde encontra vocês, quais são os horários, todo esse serviço, entre aspas. Tá certo. Se você ainda não conhece a Frutifique, se você acha que Frutifique é restaurante fit, não ache. Vai lá conhecer com seus próprios olhos e boca. A gente funciona de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta tem almoço das 11 até as 14 horas. E aos sábados tem almoço das 11 até as 14h30. Então o almoço vai até mais tarde. Tem café da tarde também a partir das 16 horas, de segunda a sábado, das 16 até as 19. E no Instagram a gente tá lá como Frutifique PG. Então a gente também tá sempre postando as novidades, os pratos, cardápio do dia, é bem bacana. E além da Frutifique tem a Amiga da Cozinha, né? Então se você quiser fazer uma receitinha aí diferente, surpreender teu paladar também, siga lá a Amiga da Cozinha, que também diariamente eu tento postar minha rotina e receitinhas que fazem sentido pra mim. Muito obrigado, mano. Foi um prazer recebê-la aqui. Afonso. Obrigada. Um grande prazer recebê-la aqui. E aí a gente também agradece você que nos acompanhou nessa segunda edição do Climbcast, já disponível, em todas as plataformas digitais, no Spotify, no YouTube e também no Instagram da Climb, @IçaDaClimb. Obrigado, um prazer. Até a próxima.